Muito obrigado, obrigado a todos, né, de estarem aqui, principalmente que eu estava conversando, a concorrência agora é ingrata, né, está tendo uma plenária maior lá no teatro com o professor Thomas, e então muito obrigado vocês estarem aqui, acho que até estou atrapalhando a audiência até das palestras seguintes, né, estou me sentindo que nem novela das 7 ruim, né, que tira a audiência do Jornal Nacional, quer dizer, essa aula, né, falei, puxa, AVC, eu vou assistir AVC lá, depois, coitado da paralisia facial periférica, esclerose múltipla, vai sofrer dessa menor audiência, né? Mas o que eu queria comentar é uma visão, então, diferente nessa parte de AVC, especificamente por... sou acupunturista, tudo, né? Mas a gente trabalha no setor de doença cerebrovascular do HC, então está acostumado muito com os trabalhos em AVC. E toma então, muito cuidado nessa parte da valorização até de alguns resultados, né, em relação ao AVC, porque há muita boa evolução, independente de qualquer tratamento que você faz, né? Principalmente sabendo que isso não é colocado, né, na maioria dos trabalhos, você fala, puxa, eu li vários artigos falando que realmente ajuda, uma melhora importante. A maioria dos trabalhos são de má qualidade e, principalmente, não se subdivide. O que é fundamental em qualquer trabalho, vamos dizer, ocidental, é estratificar o tipo de AVC, né? A gente sabe que, então, 90% dos AVC lacunares tem uma boa evolução após 2, 3 semanas da instalação do AVC. Independente do que faz, só se você não fizer grande bobagem, naquele primeiro momento o paciente vai evoluir com melhora. Então, independente assim, do tratamento, se você não deixa muito claro nesses trabalhos científicos de acupuntura em AVC, que, puxa, realmente melhorou, nas escalas tais, melhorou muito, né, após o agulhamento. Se você não deixa muito claro qual a quantidade de pacientes com AVC lacunar, por exemplo, já não tem grande valor esse tipo de informação. Fala, puxa, mas está escrito lá que ajuda. Mas toma muito cuidado, né? Então, isso é fundamental nos trabalhos ocidentais, que fala assim, puxa, tal remédio, essa droga nova, realmente mostrou uma boa evolução com os pacientes, diminuiu recorrência e tudo, mas se você não tem essa informação de que tipo de AVC que é, você já não valoriza esse trabalho já de cara, né? Então isso é o que acontece muito no AVC e toma muito cuidado em relação a isso. Então, também muitas pessoas que estão lá na plenária ouvindo, não sabem desse tipo de informação e falam, puxa, a gente faz e resolve bastante. E também se considerar que a população oriental tem muito mais estenose intracraniana do que a população ocidental, ou seja, é muito comum e precoce. Então, basta ter um mínimo fator de risco junto, pressão alta, fuma desde 30 anos de idade, aos 50, 60, já é extremamente comum ter oclusão da carótida intracraniana, oclusão da vertebral, basilar, e assintomático. E, secundariamente, o paciente começa a ter um AVC, quando ele começa a ter sintomas de AVC, na verdade é por falência de colateral já é uma coisa muito mais grave na população oriental. Então, muito das coisas que se fala, e os AVCs lacunares neles são muito mais comuns por causa disso. Eles têm muito mais doença intracraniana e muito mais precoce do que a gente. Então, a incidência, né, de boa evolução também, principalmente dos primeiros AVC, pode ser explicado justamente por causa disso, né, e não necessariamente um efeito miraculoso. Mas, de qualquer forma, conversando sobre isso não quer dizer que eu vou também demonizar o tratamento, tudo, até porque a gente tem informações a respeito, né? Então, só para falar um pouco do AVC, aqui são dados deste ano, tá? Então, da American Heart, em que fala que, na verdade, o AVC está melhorando, né? Melhorando em que sentido? Está caindo a mortalidade. Ele, que no Brasil, inclusive, foi a primeira causa de mortalidade há 5 anos atrás, né? Aqui no Brasil já caiu, já é a segunda causa, mas nos Estados Unidos já é a 4ª causa. Por quê? Porque está havendo uma mudança nos tratamentos. Todo o enfoque em relação a fatores de risco está mudando a mortalidade do AVC. Então, a incidência do AVC já está caindo nos Estados Unidos, porque está se controlando mais precocemente pressão alta, colesterol, tabagismo, né? Uma luta contra o tabagismo. Lógico que, né, sempre objetivando a parte das incidências de doenças coronárias, mas, secundariamente, o AVC também está melhorando. Não só também porque está tendo menos AVC, os AVCs estão menos graves, mas também porque os tratamentos para AVC estão mudando, né? Então, para quem não sabe, né, você tem o tratamento que revolucionou dos anos 90 para cá, o trombolítico. O trombolítico, por exemplo, agora não é só mais até 3 horas na instalação do AVC, até 4 horas e meia já tem uma janela um pouco mais estendida. E tem trabalho jogando até para 6 horas de AVC, dizendo que também pode ajudar. Ou seja, você começa a aumentar a população que você pode ofertar o trombolítico, que não só
recupera, né, a artéria trombosada, mas você tira, né, todo o mecanismo fisiopatológico do mecanismo de penumbra, o paciente melhora, portanto, e não deixa nem a sequela, né? Então, você não é só evita a recorrência, ou como os principais trabalhos mostram, né, que não é sempre o endpoint primário de todo trabalho de AVC diminui o risco de morte, né, diminui o risco de AVC secundário, diminui a chance de morte súbita, né. Não só isso eles demonstram, mas também as sequelas com certeza diminuem bastante com o tratamento trombolítico, e não só o tratamento trombolítico, os tratamentos de UTI neurológica. Então, a mortalidade está caindo, né? A incidência está caindo, e isso tem ajudado. Mas, mesmo assim, o número ainda chama atenção, né? Uma morte a cada 2 minutos. Não existe folder, né, da Sociedade Cerebrovascular Brasileira, do Ministério da Saúde, que, na verdade, nesse folder está escrito uma morte a cada 2 minutos, né, que tem nesse folder. Então, aqui no Brasil, se considera a incidência maior, né, em relação a números mais antigos. Mas, atualmente, né, apesar de ainda ter uns números grandes, né, mas está caindo. Do ponto de vista de medicina tradicional chinesa, né, a fisiopatologia é simples, né? São causas externas e causas internas, com boa doença e desequilíbrio energético. Invasão do vento frio ou invasão do calor. São duas situações, né, como causas externas, normalmente agravadas por causas internas, com deficiência de rim, né, associado ou não ao fogo do coração. Então, deficiência do rim, né, dificulta o rim do rim deficiente, né, dificulta o controle do fígado e a ascensão vento do fígado, né, dando o sintoma do AVC. Isso pode ser piorado ou não se você tiver um componente do fogo do coração em associação, né? Fogo do fígado pode acender tanto pela deficiência, né, quanto pela estagnação do TI do fígado, ou na outra situação da mucosidade, né, quando você tem influências de estômago e baço em associação ou não, né. Para pontos, então, a gente sempre chama atenção em relação ao intestino grosso 10, né? Ele vai ajudar tanto na hemiparesia, atrofia, afasia, né? São um ponto clássico com o estômago 36. Essa associação é sempre importante que se coloca, inclusive em muitos dos estudos, né, em acupuntura, são esses pontos muito utilizados, né, e em outras associações para cada situação específica, né. Então, a hemiparesia, você tem, né, os pontos de pericárdio, vesícula biliar, a atrofia, né, muitas vezes você acaba usando até, além de pontos locais, esses pontos, né, com a associação do intestino grosso 10, estômago 36. Paralisia facial também são pontos muito locais, né, estômago 5, 6, na afasia. E, né, pensando em medicina tradicional chinesa, o fígado 3, né, vesícula biliar 20, são pontos extremamente importantes, né, e, obviamente, o rim 6, na situação de deficiência de rim, tá? Né, não só esses pontos, né, da acupuntura clássica, mas também tem sido muito utilizado o Yamamoto, se fala muito, em muitos trabalhos existem, a crânio-acupuntura, né, a acupuntura com pontos, né, na parte escalpiana, antes desses novos pontos do Yamamoto, e aurículo, né, também é descrito. Então, rapidamente, só vou comentar isso, revisões recentes, né, da literatura, para comentar qual é a posição da acupuntura, né, no tratamento do AVC, do ponto de vista mais de evidência, né, não só impressão pessoal. Então, tá vendo uma revisão aí de dezembro de 2003, né, aqui, né, dezembro de 2003, sempre essa tônica acontece em qualquer meta-análise que você faz, né, desse tipo de evidência. Fala, puxa, eu li muitos trabalhos dizendo que funciona, né? Se você for ver todos os critérios de qualidade de trabalho, de 10 mil cai para 24. Né? Isso é uma revisão de acupuntura em geral, tá? Então, realmente, a coisa vai caindo, né, vertiginosamente quando você começa a ver mínimo, e tá essas sistemáticas, essas revisões sistemáticas, muitos também, mesmo assim incluídos como meta-análise e revisão, muitos ainda estão baseados em estudo que não tem nem chão, inclusive, né? Simplesmente só como evidência. Então, dessa evidência fica o que é chamado do endpoint primário, né, de todo o trabalho ocidental, que é aquela diminuição da incidência de morte, novo AVC, morte súbita, né, isso não
tem benefício, nem naqueles 24 trabalhos randomizados de uma melhor qualidade, né? E você vai ter efetividade em sequelas, né? Pelo índice de Barthel, ADL é a atividade de vida diária, né? E fluoroscopia, que é a avaliação principalmente da disfagia pós-AVC. Esses critérios aqui, na verdade, né, apesar de serem objetivos, têm grande influência do subjetivo, né? Então, essa parte subjetiva há, né, normalmente uma melhora, não significativa, estrondorosa, mas há uma melhora na qualidade de vida. Mas, né, não se acompanha de uma incidência menor de AVC ou até de morte, né? Se considerar especificamente a acupuntura scalpiana, principalmente o que se está falando mais agora é sobre a acupuntura de Yamamoto, né? Então, agora de 2012, essa revisão, volta a acontecer a mesma situação, né? De 303 artigos, você vai selecionando, acaba em 8. Né? Desses 8 artigos um pouco melhor estruturados, é que mantém ainda aquela posição, né, de que muitos não têm estudo chão, né, com comparação, simplesmente acompanhamento, e muitas vezes correlação com evolução natural de um AVC, sem ter um estudo controlado em paralelo. Mesmo assim, nesses trabalhos, você vê que tem uma tendência, né, uma discreta tendência à melhora, de novo, né, em relação ao índice de Barthel, em atividade de vida diária, ou seja, usando apenas escalas que medem qualidade de vida, não escala de déficit de força, uma escala mais específica. E, portanto, você vê que tem uma tendência, né, a um favorecimento, mas não fiz questão de colocar aqui para mostrar que é uma coisa muito michuruca, mas tem, né? É um pouco tendendo a menos negativo, mas não é nada, né, que extremamente chamativo. Né? Portanto, né, resumindo dessa meta-análise, que a evidência é de melhor resposta, né, em algumas escalas de déficits neurológicos, de novo, aqueles principalmente que têm uma avaliação subjetiva. Então, até por ter participado, né, da tese de doutorado do Dr. Vu em relação à acupuntura scalpiana, aí ele fazendo a eletroacupuntura nos pacientes, né, era uma situação de pacientes com AVC mais que 6 meses e foram retirados todos os com AVC lacunar. Também em 6 meses, né, quem teve um AVC lacunar já teria tido uma boa recuperação, né? Então, retirado esse grupo tudo, o que você via é que nas escalas que a gente usava de ranking, que é a escala de sequela, a escala do NIH, né, Stroke Scale, né, não tinha melhora nenhuma nesses pacientes, mesmo fazendo essa reavaliação, né? Então, pacientes, eu era cego, né, em relação a essa avaliação e não sabia quem tinha feito ou não. Mesmo você via, né, independente de todos, né, você vê que nenhum deles tinha tido grande melhora. A exceção do Barthel. O Barthel é uma coisa do tipo, puxa, consegue corta a carne, né, com ajuda ou sem ajuda, né? Se veste, agora precisa de ajuda ou não precisa de ajuda? Aí você ganha um pouco de ponto, né? A grande maioria, quando você tinha discreta alteração, era nisso, né? Falando, não, agora, eu fui lá e após as sessões, agora eu consigo cortar a carne mais fácil. Né? Eram coisas muito assim, né? Quer dizer, não mensuráveis. Ou alguns falavam, realmente eu estou melhor porque após as sessões de acupuntura, para vir aqui, né, aqui no HC, no ambulatório do HC, eu tinha que chegar às 7, né, porque até sair do metrô eu conseguia andar, né, por todo aquele túnel enorme que tem do metrô até a saída na Doutora Enéas, né, nossa, dá uns 15 minutos, né? Hoje eu já cheguei em 5 minutos, hoje estou melhor, estou andando mais rápido. Mas isso numa escala você não vê. Por exemplo, a escala do NIH, sustenta a perna 10 segundos, não sustenta, isso não passa despercebido nessa análise. Então, assim, a sensação subjetiva é de melhora, né? E tanto nessa tese demonstrou isso, que realmente quem contou que tinha tido essa melhora, nitidamente foi quem tinha feito a eletroacupuntura em comparação a quem não havia feito. Então, aparentemente, há uma melhora de sintoma, como coloca aí, né? Uma evidência de melhor resposta. Mas ela não é fraca e é dificilmente quantificável. Mas o que realmente, né, aí não... O que é aspecto pessoal meu, o que a gente vê é que realmente para a espasticidade após AVC, realmente parece que tem um benefício mais nítido, né? A revisão desse ano, né, que saiu na Lancet, comentando, né, de novo a dificuldade, sempre colocando, né, cadê a luzinha? Sem luzinha.
Mas lá embaixo dá para ver, né? São apenas 8 trabalhos nessa melhor avaliação da parte de espasticidade. A espasticidade teria até... particularmente, acho que teria até mais lógica, né? Quando você faz um tipo de agulhamento que te promete uma melhora de fluxo sanguíneo cerebral, né? É difícil você provar isso, né? Não, tem alguns trabalhos, né, de neurofisiologia demonstrando que, puxa, você estimula a determinado ponto, né, há uma mudança na ressonância funcional, há uma diferença no fluxo, há uma diferença na disposição, né, assim, na ressonância funcional, você vê que dá uma captação de glicose maior em determinada área após agulhamento, né? Obviamente que, além da área sensitiva, né, que obviamente vai ser estimulada pela agulha, tem que ter uma visão muito crítica e tem que ser muito discutido aí com quem mexe com neurofisiologia, porque, por exemplo, eu vi, desse ano saiu, né, do trabalho, poxa, fazendo o Sandial 5 em pacientes pós-AVC, houve uma menor inibição do cíngulo, na região do cíngulo. Já vi de pericárdio 6, do próprio estômago 36, né, trabalhos mais antigos, falando que há uma diferença no fluxo sanguíneo. Mas, muitas vezes, né, são áreas que estão lá descritas, são áreas envolvidas principalmente no sistema límbico. Então tem que tomar muito cuidado quando você lê esse trabalho e tem que discutir aí com quem mexe com neurofisiologia, porque também, ou com quem faz neuroressonância funcional, porque a ressonância funcional, né, você tem que ficar lá parado, meia hora dentro do aparelho, 1 hora dentro do aparelho, né, a aquisição da imagem é mais demorada, inclusive, que uma ressonância convencional, né? Então, muitas vezes, né, toda aquela ativação ou inibição, né, de fluxo que se vê e se descreve nos trabalhos, ele advém muito mais que o paciente fica lá parado, mesmo que, se você comparar até com trabalhos de meditação, né, que você vê que há uma captação maior do que? No cíngulo, ponta do lobo temporal, né, região de fórnix, está tendo toda uma alteração de fluxo sanguíneo naquele momento. Então, é difícil você separar o quanto que o paciente ficou lá meia hora de olho fechado, pensando em alguma coisa para passar o tempo, né, do que realmente aquilo é efeito da próprio agulhamento, né? Agulhamento, então, né, para fazer uma ressonância funcional, obviamente não pode ser uma agulha metálica, então tem que tirar a agulha antes, ou então usa uma agulha de plástico, né? Então, tem um monte de senões nesses estudos funcionais para dizer que realmente o fluxo sanguíneo melhora sem dúvida quando a gente faz a acupuntura, seja Yamamoto, scalpiana ou até sistêmica, né? Mas na espasticidade não, né? A espasticidade a gente sabe que é uma hiperatividade do neuromotor gama, né? Do motoneurônio alfa com, né, ativação, interdependência de uma grande interferência do sistema nervoso central de projeções corticais, subcorticais. Nisso sim, né, a modulação que a acupuntura faz comprovadamente pode afetar, né? E não só isso, ele demonstra que até estudo de eletroneuromiografia dá uma diferença no reflexo H, que mede justamente essa projeção inibitória que o córtex faz naturalmente, né? Então, aí tem lógica, tem uma grande lógica que você melhora a espasticidade. De repente, então, melhorando a espasticidade, a pessoa anda melhor, melhorando a espasticidade, ela se sente melhor, ela consegue cortar a carne melhor, né? Que tem um efeito, vamos dizer, periférico, né, sobre a parte de coluna e a projeção do alfa-motoneurônio, né, que tem uma explicação muito melhor do que pensar que tem uma repercussão sobre o sistema nervoso central e fluxo sanguíneo cerebral, né? Bom, comentando sobre isso, ou seja, né, que a minha visão de que realmente a espasticidade, para mim, não tem dúvida que tem uma indicação muito clara, né? Lembrar, então, quem gosta de anotar pontos, intestino grosso, tá, né? 4, 10, 11 de longe, né? O 10, né? O 4 também, associação, 11, 15 e principalmente o estômago 36 também, né? Então, do que eu estou falando, se não guardar nada, lembrar que tem intestino grosso 10, estômago 36, você está acertando em grande parte, né? Muita atuação especificamente na espasticidade. E dessa análise, o que se deu para ver, né? Que aí tem escalas, né? Escala de Ashworth que avalia, né, a facilidade com que tem o paciente de prender e soltar, né, um determinado objeto, fazer um movimento de flexão e extensão, a força muscular que ele tem, então uma avaliação mais específica de cada grupo muscular. Isso demonstra que, né, não tanto nos membros superiores, mas mais nos membros inferiores, estatisticamente a diferença é muito grande, né, quando você faz o agulhamento, né? E, né, numa escala de espasticidade que avalia a força,
não houve grande diferença, né? Então, o Fugl-Meyer, que é uma escala que vê basicamente no quanto que a espasticidade repercute, né, no déficit de força, aí já não houve grande melhora. Mas nas escalas que avaliam, né, a diminuição, né, da amplitude e facilidade de movimento, ele mostra melhor, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, mas nos membros inferiores ele é mais nítida. Isso na prática a gente vê bem também, né, que realmente você faz o agulhamento, né, a melhora nas pernas é mais significativa. E até naquela tese também isso foi percebido, né? Então, finalizando, né, uma apresentação rápida, a ideia, né? Primeiro, quando você avalia um paciente com AVC, primeiro saber que é um AVC, né? E todos aqueles critérios, todas as recomendações naturais que você vê, né? Primeiro, lógico, né? Você não pode deixar de orientar, inclusive ajudar no tratamento do tabagismo, da pressão alta, da ansiedade, o estresse, a qualidade de sono, né? Ver se tem apneia de sono, que também é outro fator de risco, reforçar o tratamento do colesterol, essas coisas. Por exemplo, o paciente já teve AVC, mas essa parte é fundamental, não só cuidar da sequela do que ele apresentou, mas principalmente cuidar e focar muito para que não tenha um novo AVC. Né? Deixar o tratamento antiagregante, anticoagulante, deixa na decisão de quem está cuidando, né? Mas a função nossa é cuidar desses fatores de risco também, né? Não só ficar focado na perna ou no braço que andam. Então, você, além de controlar os fatores de risco, reforçar essa orientação que a gente pede como médico que trabalha com AVC, divulgar isso para a população, né? Quanto mais rápido você orienta, quanto mais rápido o paciente procura uma unidade de AVC, menor a chance dele ficar com sequela, independente se vai conseguir fazer o trombolítico ou não, né? Quando você dá um AS ou um clopidogrel, hoje a gente já sabe que diminui em quase 1,5 vezes a chance de ficar com sequela em 6 meses, quanto mais rápido você dá esse AS. Se você dá esse AS um dia depois que ele teve o AVC, é diferente de você dar esse AS, né, 2 horas depois que ele teve o AVC. Então, fica essa recomendação, porque já que já teve um AVC, tem enorme chance de ter um segundo. Então, você está lá agulhando e fala, ó, se você tiver algum sintoma de novo, né? O que é o sintoma? Dificuldade de braço, sorriso, né? A recomendação da Sociedade Cerebrovascular é SAMU, né, que fala, né? É sorriso, né? Cantar uma música, né? E dar um abraço, né? Sorriso, abraço e cantar uma música. Qualquer dificuldade dessa, aí você chama o SAMU, que vai vir uma ambulância voando te pegar do SAMU e vai te levar para o hospital. 2 dias depois chega, mas fica a orientação, olha, se tiver desvio de rima, dificuldade no braço, né? Ou para fala, vai correndo, independente, não chega a falar, puxa, né? Vovô está com a boca torta, né? Vamos esperar passar o rodízio, depois a gente leva para o hospital, né? Dorme, né? Vamos ver se amanhã não acorda bem, a gente leva para o hospital. Não faça isso, né? É a chance de recomendar isso, porque essa demora traz repercussão. Independente disso, né? Orientações sobre risco de novo AVC, né? Procura imediata e o agulhamento em si, né? Pelo menos a minha posição, né, revendo essas atualizações, que o interessante é orientar, que o agulhamento ajuda na qualidade de vida, né? E principalmente se tiver espasticidade, mais ainda, né? Ou seja, o agulhamento não é, né? Isso a gente não consegue demonstrar, ele não reduz a sequela, que é o que todo mundo quer quando faz agulhamento. Meu braço tem que voltar, né? Minha perna tem que voltar, minha visão, minha fala vai melhorar. Seria bom se conseguisse. O agulhamento em si não, né? A própria evolução natural do AVC pode trazer isso associado à terapia de reabilitação. Mas o que a gente pode prometer, isso também né? Por isso que eu estava querendo demonstrar, seja com Yamamoto, seja com acupuntura escalpiana, sistêmica, que na verdade o agulhamento ajuda, né? Ele demonstra um benefício na qualidade de vida, ou seja, não é bobagem, e não é medicina alternativa totalmente perdida, né? Uma sugestão pessoal. Não, tem trabalhos dizendo que melhora a qualidade de vida assim, né? Apesar da dificuldade motora, você vai conseguir, né, ter um movimento, você vai conseguir no seu dia a dia ter uma facilidade maior com o agulhamento, né? E principalmente se tiver espasticidade, a orientação vai ficar muito mais fácil, né? Aí o nível de evidência é maior, inclusive, nessa situação. E acho que terminamos, ok? Muito obrigado pela atenção.